Meu nome é Matheus Pestana, eu tenho 22 anos, sou natural da Bahia, mas morava no litoral da Bahia, próximo a Salvador, numa cidade chamada Arembepe. E eu conheci o CBC em 2020, conheci no meio do ano de 2020 com uma coisa completamente aleatória, que foi minha avó que viu um anúncio no Instagram e me mostrou essa escola, e a partir dali o sonho se tornou real na minha vida e eu coloquei o CBC como um projeto para o meu futuro. Foi quando, no final do ano de 2020, enquanto eu estava no trabalho, eu recebi a mensagem que as inscrições estavam abertas. Só que quando eu recebi o valor, eu falei, não dava. Para mim não dava. Eu pensei que não dava. Quando eu comparei o valor com o valor que eu recebia como estagiário, pois eu estava no 8º período de farmácia, e quando eu comparei o valor da minha bolsa como estagiário com o valor do Central Bible College, eu falei, é impossível. E eu continuei a sonhar com isso, e foi quando eu comecei a buscar patrocinadores, a buscar pessoas na minha família que me ajudassem, e acabou que o sonho se tornou real e eu cheguei até aqui. Chegar aqui foi meio que um desafio. Quando eu me deparei dentro de um avião pela primeira vez sozinho, eu fui a viagem inteira da Bahia até aqui imaginando como que seria, e chegar aqui foi completamente diferente do que eu imaginava, foi completamente surpreendente. Logo no primeiro dia eu fui impactado com várias palavras de afirmação que chegaram até mim, palavras que eu nunca tinha recebido na minha vida, mas que faziam todo sentido, e a partir disso eu comecei a caminhar sobre essas palavras. E chegar aqui já com o primeiro impacto de eu recebimento da galera, a calorosidade da galera, parecia que eu estava na Bahia, porque na Bahia o povo é assim. Foi incrível a primeira experiência, as primeiras aulas foram incríveis, despertaram um desejo em cada vez mais me aprofundar no que eu vim para viver aqui a partir dessas primeiras aulas, e foi isso que aconteceu durante todo o meu ano. Eu acho que o Alpha Course funcionou para mim como um complemento daquilo que eu tenho vivido aqui. Para mim, o mais interessante do Alpha Course era ver os professores que aqui moram ministrando suas aulas e vivendo aquilo que eles estavam ministrando nas aulas. Então, para mim, era como se eu estivesse tendo uma aula teórica na manhã, e quando eu estava me relacionando com eles à tarde, era como se fosse uma aula prática. Então, para mim, essa foi uma das experiências mais incríveis do Alpha Course. Ver os professores colocando em prática realmente e nos ensinando, não pretensiosamente, mas nos ensinando a partir das suas vidas como era que funcionava a graça, como que funciona a justiça de Deus, como que funciona o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida com Deus. Dentro das minhas experiências mais marcantes aqui no Central Bible College, eu acho que os revivals têm tocado muito no meu coração desde o começo. Eu acho que o meu destino ele foi destravado no primeiro revival, onde palavras foram reafirmadas sobre mim, palavras foram declaradas sobre o meu futuro, e essas palavras eu comecei a caminhar sobre elas, assim como eu comecei a caminhar sobre essas do primeiro culto, e foram destravar de muitos sonhos, foram sonhos que estavam guardados num baú no meu coração, que foram colocados para fora, e eu vejo que isso foi completamente um impulsionador daquilo que eu vim para viver aqui. A partir dessas palavras que eu recebi aqui, da reafirmação da minha identidade, de eu ser filho de Deus, de eu ser amado por Deus, eu vivi muitos momentos aqui onde eu vi isso sendo colocado à prova. Eu tive momentos entre eu e eu mesmo onde eu me deparei em mentiras vindo até mim, da minha própria cabeça, e eu parava para pensar em situações como essas antigamente, quando eu não conhecia quem eu era, não conhecia quem Jesus enxergava que eu era, me faziam me afundar. Eu ficava no quarto, eu já vivi sobre depressão, então eram essas mentiras que vinham sobre a minha cabeça, da minha identidade, que me faziam me afundar. Só que aqui, quando eu descobri que eu sou filho de Deus, que eu sou amado por Deus, que eu tenho o Espírito Santo em mim e é Ele que declara a verdade sobre mim, eu comecei a inverter esse papel. Quando essas mentiras vinham, logo eu ativava o Espírito Santo, não que ele estivesse inativo, mas sim eu voltava os meus ouvidos para ouvir o que ele tinha a me dizer e não o que as mentiras tinham para me dizer. Então, nesses momentos que eu vivi aqui, essas experiências que eu vivi aqui mostraram que a vida ela pode ser vivida, ela não vai ser leve, não vai ser tranquila, não vai ser calma, mas ela pode ser leve através do Espírito Santo habitando em nós. Então, essas verdades que o Espírito Santo declara, eu entendi que elas devem ser maiores do que as mentiras que vêm sobre nós, tentando nos abater, tentando nos deixar mal. Então, esse entendimento que eu tive aqui, essa experiência que eu tive aqui, em 2 momentos onde eu vi isso sendo colocado à prova, eu vi o Espírito Santo agindo verdadeiramente na minha vida e reafirmando aquilo que o Pai fala que eu sou, aquilo que o Filho fez para que eu tivesse acesso ao Espírito Santo e hoje ele habitasse em mim. Também a vida em comunidade aqui influencia muito nisso. Eu acho que a gente aprende aqui muito sobre relacionamento, nos life groups a gente aprende sobre o coração de cada um que está ali, a gente aprende sobre como se relacionar com cada um através da vida de Cristo, vivendo através de nós, fluindo através de nós. Então eu acho que a convivência, quando a gente entende que a gente tem o Espírito Santo e dele flui os frutos do Espírito através de nós, a nossa convivência fica muito, muito melhor. Não que vai ser as mil maravilhas, porque como qualquer outra sociedade, todos têm os seus atritos, mas eu acho que a gente tem um diferencial de qualquer
situação, qualquer mundo lá fora, qualquer comunidade lá fora, que é o Espírito Santo habitando entre nós. Então, acima de tudo, acima de qualquer diferença, acima de qualquer escolha diferente, existe o amor. E é esse o amor que flui entre nós, e é nitidamente o amor aqui no CBC. O amor entre os alunos, o amor do staff para os alunos, dos alunos para os staffs. E, muito além disso, o amor se torna transbordante quando vem um professor de fora e esse amor atinge esse professor também. Então, essa cultura de amor, essa cultura de relacionamento, eu acho que é um dos diferenciais aqui do Santa Barbara College. E quando eu olho para isso, talvez as pessoas enxerguem isso como se aqui fosse uma bolha de mundo irreal. Mas o que eu enxergo disso é que, na verdade, isso aqui é a bolha do mundo real. E o que o povo vive lá fora não é o mundo real. O mundo real é um mundo onde a gente entende as diferenças, entende e se ama. E se ama a partir do amor que flui do Espírito Santo. O amor transbordante, que foi o amor que Jesus nos ensinou na cruz. O amor que Ele expressa através do Pai, que Ele é a expressão exata do amor do Pai. Então a gente vive numa realidade onde o amor ele flui e é possível viver em comunidade a partir disso.